profilaxia, que seria a gente fazer algumas prevenções, né, que vão colaborar para que as doenças diminuam, não venham a acontecer. Né? Então, sempre também, dentro dessas medidas, alguns exames de AIA e mormo, né, que é a anemia infecciosa equina e o mormo, são doenças que não têm cura, tratamento é muito difícil e são muitas vezes animais portadores que podem transmitir para os outros animais, né? Através de vetores também e coisas contaminadas. Então, a gente sempre orienta o produtor para fazer uma quarentena, por exemplo, dos animais que estão chegando, que tem esses exames, enfim. E aí, com tudo isso, a gente consegue reduzir ou evitar mesmo doenças e gastos, né, com medicamentos e serviços, tá? Então, a ideia é prevenir para que não venham os problemas, né? Então, eu separei aqui rapidamente, um primeiro grupo, né, das vacinas, doenças principais, e que algumas são obrigatórias, né, então, eu coloquei como as que são de alta mortalidade, né, e problemas de saúde, eventualmente. Então, a raiva, né, começando por ela atinge vários animais domésticos, né, e ela, realmente, o animal vem a óbito, tá? Então, rapidamente aqui, para vacinar, né, pelo menos o potro aos 4 meses, né, e tá atento a repetir após os 30 dias, ok? Então, assim, é uma vacina obrigatória? Ela ela é preconizada no DF, na campanha, durante a campanha de aftosa, para aproveitar esse embalo de que está vacinando os animais na propriedade e os cavalos, enfim, os outros animais também contra a raiva, né? Então, tem estados em que ela não é obrigatória, porque vai depender de surtos e casos que venham a acontecer, mas no DF, para para simplificar, a gente orienta, né, dentro dessa campanha, junto com a Secretaria da Agricultura, para que os produtores também vacinem os equinos, enfim, os outros animais também contra a raiva, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que acontece, né, quando, na raiva, né, os animais que mais têm problema, assim, nem sempre são animais adultos, mas principalmente os bovinos jovens que não receberam a segunda dose, tá? Então, e os animais e os equinos, por exemplo, que nunca foram vacinados. Então, é muito importante, quando se dá a primeira dose, você tem que repetir após os 30 dias, tá? Para que o animal consiga chegar numa titulação de anticorpos e poder se defender contra possível contaminação, né? Então, aqui você vê os animais jovens, né, são bezerros que é meio silencioso, né, no bovino. Aqui tem a parte a língua, né, do animal, ele não tem o controle, ele vai tendo paralisia, né, então depois o professor Rafael vai explicar melhor, mas uma coisa que eu quero salientar também, quando você tem um animal com suspeita, com problema neurológico, em coordenação, quando ele cai, fica em decúbito, enfim, vai manusear o animal, procura se proteger, porque são inúmeros doenças ou problemas que podem acontecer, e dentre eles a raiva, e aí é perigoso a contaminação. Então, usar luva, eventualmente sempre lavar bem as mãos e tal, né? Então, esse aqui é um caso, né, de um animal, do colega nosso que mandou foto também, porque eu acho que eu já peguei um caso aqui, né, lá no jardim, mas a gente não conseguiu confirmar. E, assim, às vezes a gente precisa sempre buscar a defesa, né, agropecuária para a gente conseguir finalizar o caso, né. Então, outra coisa importante é que a gente, quando tem um animal com sintoma neurológico, procura colocar esse animal em segurança, num lugar confortável, que ele não vá se debater, cair, machucar, e que vai causar mais sofrimento ainda para o animal.
Então, às vezes, tem gente que amarra o cavalo numa árvore, como uma colega nossa contou da secretaria, que depois, quando foi ver o animal, ele estava enforcado, porque ele deu a volta na árvore e acabou que não tendo como se sair dessa situação. Então, amarrar o cavalo é complicado, então tem que estar de olho e deixar num lugar seguro, tá? Os casos que acontecem, né? Então, quando já se nota que tem espoliação, né, do morcego, aí é caso de já notificar, entendeu? Então, ou a SEAGRE ou a DIVAL, né, Secretaria da Saúde, eles vão para talvez ou fazer uma captura, ou preconizar um controle do morcego, né, através do vampiricida, e tem que ser uma coisa combinada, e identificando os casos, né, um caso, o surto, se faz a vacinação focal, né, onde os animais daquela propriedade, e num raio, né, nas propriedades ao redor, para reforçar a vacina, tá? Na parte também que acontece muito, que eu queria reforçar, é de que muitos proprietários acabam enterrando o animal e a gente acaba não sabendo de fato o que aconteceu. Então, avisa a defesa, chama a Emater, chama o veterinário, ou a UNB, que seja, mas não enterre esse animal até que seja identificado, ou assim, coletado, né, as amostras, principalmente a cabeça do animal, para poder fazer um diagnóstico. Bom, aqui são os dados fornecidos, né, pela defesa. Então, em 2015, tiveram 2 equinos, 2016, um bovino e um suíno, né, o suíno é muito raro, mas pode acontecer. Eu li ultimamente que teve, em 2009, um surto muito grande no Tocantins, com 6 animais suínos, e não tinha espoliação, não tinha mordedura de cães ou animais que pudessem, silvestres ou coisa assim, então foi um caso bem interessante, mas que pode acontecer, né? Então, 2017 em bovinos, né? Aqui 2 equinos em 2018, e morcegos também. Por que morcegos? Porque quando se faz a captura, às vezes se faz as análises desses morcegos também, e principalmente são morcegos que estão debilitados, doentes, né? Então, às vezes a gente encontra morcego caído e que tem durante o dia, né? Então, não encoste, não pega nesse morcego, porque ele deve estar com sintoma da raiva, né? Então, é nesse momento que a gente tem que tomar cuidado também. E 2019 um equino, 2 bovinos, e 2020 ainda não tivemos. Mas como nós estamos na campanha, né, do mês de maio, todo mundo vacinando aí, tá? Então, da raiva é isso, né, rapidamente aqui, o primeiro grupo, então, são de mortalidade, então, as encefalomielites virais também, transmitida por mosquito, também sintomatologia nervosa, você vê um cavalo aqui escorado, né, eles ficam normalmente andando em círculos, e aí, quando a gente pensa, poxa, esse animal vai morrer, né, às vezes ele pode se recuperar, então, entre 10% e 50% dos casos tem essa mortalidade. A vacinação também, a partir dos potros com 6 meses, e repetir 7 dias, dependendo do fornecedor aí da vacina, tá? Então, às vezes a gente tem que pensar que tem várias possibilidades quando o animal apresenta sintomatologia nervosa, né? Que pode ser intoxicação por plantas, pode ser uma ração contaminada, pode ser protozoário, só que aí é uma forma mais progressiva, né? Então, essas doenças, normalmente, elas têm um quadro muito rápido, né? De até 5 dias o animal vem a óbito, tá? Aí, outra doença que é interessante e a gente está sempre atento a vacinar os animais
é o tétano, que é por uma besteira, um animal ferido, alguma coisa perfurou, né, uma bactéria que produz uma toxina, e aí o animal acaba que até você tentar tratar é muito oneroso, e são os casos 10% que consegue salvar, né? Então é melhor a gente prevenir com essa vacina. E aí facilita, né? Porque tem vacinas, a Trieco, por exemplo, que já tem as três, tem tétano, encefalomielite e influenza, né? Então já vacina de uma vez. Aí o pessoal fala assim, mas o meu animal, ele não sai da propriedade e tal, só que os vetores chegam até o animal. Então, uma ferida pode acontecer, um mosquito pode vir na propriedade, um morcego, enfim, então a gente tem que estar prevenido. Então, aqui os sintomas do tétano, né, o animal acaba tendo uma contração, né, do sistema mais periférico, né, dos nervos, então você vê a orelha enrijecida, você vê a narina contraída, os lábios, né, você vê que o animal está todo contraído, a cauda também, aquela, como se diz, né, o cavalo de pau, né, ele fica todo duro, e é bem complicado reverter essa situação, né, aqui também protusão da terceira pálpebra, né, muito comum, né, no sintoma, e assim, coisa boba, né, que pode dar esse problema aí, então, aí a parte de as doenças mais contagiosas entre os equinos, apesar de eu falar de também alguma de zoonose, que é rapidinho, a influenza, né, também é a gripe equina, é uma vacinação parcialmente obrigatória, né, então os animais que saem, que vão para cavalgadas, competições, eventos, exposições, eles têm que se vacinar semestralmente, tá, para tirar GTA e tudo mais. E os animais que não saem da propriedade, também recomenda-se anualmente durante essa campanha da aftosa, né, e os animais que vão para comércio não é obrigatório, tá? Às vezes você vende um lote de éguas e aí acaba que fica muito oneroso. E não é obrigatório nesse caso para comercialização. O garrotilho também é outra doença, né, que é por uma bactéria, o Streptococcus equi, também é uma zoonose. A influenza não, tá, gente? Eu só coloquei que ela é contagiosa, né? Mas o garrotilho, o manuseio, né? A pessoa também pode ter alguma coisa, tem um problema respiratório, das vias superiores e muitos abscessos, né? Então, os animais que participam também de aglomerações, é interessante fazer essa vacina também, tá? Aqui, os animais que, por exemplo, de aras, as éguas, né, a gente recomenda, assim, a gente não tem muita atuação, né, porque os aras têm seus veterinários particulares, mas tem a rino, que está errada, é pneumonite, tá? Então, é um vírus que acomete o sistema respiratório, causa aborto e também problemas neurológicos, tá? Então, em caso de aborto e tudo mais, em locais que tem ocorrência, é bom fazer a vacinação também. Leptospirose também é uma bactéria, o animal também é uma zoonose, então vem através da urina de animais silvestres, roedores, então tá sempre, a propriedade tem que estar sempre limpa em volta, né, para que não chame esses animais e venha urinar no alimento do cavalo e gerar esse problema de leptospirose, tá? Então, é uma doença que também tem a vacina e, dependendo, é uma opção também de proteção do animal. Bom, finalizando, então, a parte de vacinas, são as principais, né? A gente parte para a vermifugação, que rapidamente também, não vou me alongar aqui, mas é sempre recomendado que a gente pede
para o proprietário fazer exame de fezes para ver em que nível que está a infestação, para a gente poder partir por um princípio ativo, né, um vermífugo adequado, né, e que normalmente no mercado a gente tem potentes aí que mata o adulto, a fase adulta, né, eles são larvicidas e ovicidas, né, mata os ovos também. E até os ectoparasitas, né, os carrapatos, enfim. Então, aí vai depender do que vai realmente precisar e a frequência também. Se você está com uma infestação muito grande na propriedade, os animais estão com anemia, debilitados, o problema de animal jovem até morrendo, fazer um negócio mais intensivo, né? Uma frequência maior. Mas, normalmente, de 3 a 4 meses, a gente preconiza aí como uma rotina, tá? E dependendo também, nas épocas mais adequadas também, tem final das chuvas, né, final da seca também, aí a gente pode também fazer um tratamento, um cronograma mais adequado. E o controle das pastagens, né, a gente também recomenda um rodízio, né, depende muito dos vermes que estão presentes e também dos carrapatos, então tem que ser um controle mais estratégico mesmo, e nas épocas em que tem pouca umidade, muita umidade e calor, isso propicia que as larvas permaneçam, né? Às vezes os ovos ficam meses na pastagem. Então, às vezes também pasto muito denso, né? Muito denso, isso propicia tanto para os eumintos e tal, e os carrapatos também, os ovos de carrapatos. E, por fim, a compostagem dos dejetos, né, um manejo que a gente sempre fala na propriedade, para que seja feito, assim, são pouquíssimas propriedades que fazem isso, mas, só antes de falar, quando a gente vai aplicar o vermífugo, né, é importante saber o peso do animal, né, normalmente, às vezes o pessoal enfia a bisnaga inteira na boca do animal, é animal jovem de um potro que tenha 1 ano, 2 anos, e ele nem atingiu o peso que está preconizado, né, que você pode dividir, né, esse peso conforme a dosagem necessária. Então, é lógico que às vezes você pode colocar um pouquinho a mais, porque o animal balança a cabeça, né, você tem que sempre tentar colocar na língua ou no canto sobre a língua e botar a cabeça para cima do animal, esperar ele engolir, e aí não há essa perda, né, do medicamento. E, então, aqui a parte de compostagem, né, que é uma coisa simples, não exige muita movimentação e traz muitos benefícios, né? Então, o professor Rafael também vai falar um pouco disso, eles têm um trabalho também lá na UNB, mas, assim, o que puder fazer para amontoar esses dejetos de baias ou esterco que vai acumulando nas porteiras, né, nas passagens, enfim, onde os animais acabam permanecendo mais tempo, é uma forma de você fazer um controle biológico das larvas, né, que vem os ovos, que vem as larvas que vêm nas fezes dos animais, acabam aqui entrando nesse composto, que fazendo da forma correta, né, porque você tem que ter um tamanho, uma altura adequada para que ocorra a fermentação, né, da matéria orgânica, e aí acaba que elevando a temperatura, né, e matando essas larvas, inclusive de ovos de mosca, enfim, você acaba fazendo um controle muito benéfico, e que depois vira um adubo e pode ser utilizado na pastagem. Então, uma coisa que acontece muito, é um erro grande, é pegar os dejetos das baias, as fezes, já jogar direto na pastagem, né? Mas fica lindo, fica bem verdinho, né?
mas você também está contaminando, porque os ovos estão indo tudo para lá, tá? Então, fazendo a fermentação, você acaba eliminando isso aí. Então, por fim, aqui as anotações são importantes, a gente pede para os proprietários sempre anotarem, né, as vacinas, quando que foram feitas, né, às vezes tem o caderninho, né, de cada animal, né, mas às vezes um caderno assim simples já ajuda bastante para poder ter esse controle, tá? E lembro também aos produtores que é importante notificar, todos nós somos fiscais, então a gente precisa levar esses dados, né, de animais que estão com problemas neurológicos, enfim, que apresentam corrimento nasal, são doenças que têm que ser notificadas. Então, peçam ajuda, comuniquem a Emater, o técnico responsável, e aí os telefones da Secretaria da Agricultura para dar todas as informações necessárias. Então, é isso, gente, que eu tinha para falar. Eu agradeço a atenção de todos, e agora vamos para a explanação aí do professor Rafael, que vai detalhar e ele vai trazer muito mais coisas de grande valia para todos nós aqui. Obrigada, Florence. Bom, vamos dar continuidade, então. As perguntas para a Florence podem ficar para o final. Então, eu peço mais uma vez para que todos indiquem o nome do palestrante, né, para quem querem fazer a pergunta. Então, e só reforçando novamente o aviso da câmera e do microfone para a gente manter sempre desligado durante a palestra, tá? Bom, então agora eu apresento o professor doutor Antônio Rafael Teixeira Neto. Ele é médico veterinário pela Universidade Federal de Viçosa, tem mestrado e doutorado pela e vice-diretor do Hospital Veterinário da UNB. Professor? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Me ouve bem? Sim, aham. Tá joia. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Parabéns à parceria, Emater, SEAGRE, e também obrigado, Florence, por iniciar esse assunto, que parece simples, mas é bastante importante. E é um assunto que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? Que é a história de uma pandemia, um vírus, né? Que antes não conhecido, que não foi muito bem notificado seus casos no começo, e agora resta-nos aguardar desenvolvimento de vacinas, pesquisas, e aguardar ficando em casa e se informando, né? Então, isso é uma oportunidade, mais uma oportunidade para a gente fazer esse apelo e orientar todos. E também, por falar em informação, satisfação de participar aqui com a Emater e com a Secretaria de Agricultura, que já nos traz aí cartilhas bastante recentes dessas orientações, né, para o homem do campo, que muda muito pouca coisa dos cuidados que temos que ter no nosso dia a dia, nas cidades também. Então, é uma cartilha disponibilizada no site da Emater, do DF, e recomendo a todos que tenham em mãos ou que deem uma lida nessa cartilha. Bom, e falando em formação também, a Secretaria de Agricultura, ela lançou essa semana, ou esse mês, um relatório de educação sanitária, e nesse relatório a gente percebe que das principais atividades pecuárias complementares à bovinocultura no DF, a criação de equinos, né, ela é a segunda atividade pecuária complementar à bovinocultura, que essa sim é a principal aqui no Distrito Federal. Então, isso mostra que devemos, sim, ter atenção
a esse criatório, e a informação também deve ser, né, repassada, e aqui a nossa obrigação como pesquisador e como professor de uma universidade pública. Enfim, para a gente entender, então, a situação, né, ou traçar metas, a gente tem que entender essa população de equídeos, como a Florence falou muito bem, a quantidade de equídeos, né, que vivem no DF, mas também não podemos esquecer das cidades circunvizinhas, né, fronteiriças ao Distrito Federal, Goiás e Minas aí principalmente. E em 2018, o IBGE, nos seus últimos dados lançados, ela colocava, então o IBGE colocava uma população rebanho equino de quase 19 mil cabeças, e agora uma pesquisa, né, um levantamento feito pela Secretaria de Agricultura, a Gerência de Sanidade, também ela nos indica aí um número quase que de 1.000 cabeças a mais dentro da DF, então praticamente 20 mil cabeças dessas controladas, né, registradas, e a gente deve imaginar que os cavalos errantes, né, que esses que não temos controle, quer sejam de carroceiros, quer sejam abandonados, devem perfazer aí mais 1.000 a 1.500 animais. Então, trabalhamos com a tropa aí de 20 mil equídeos, e vocês percebam nessa coluna da esquerda, rótulos de linha, que já traz aí uma diversificação, uma classificação desses animais. Isso é muito importante na hora de criarmos protocolos de vacinação e vermifugação, porque a gente precisa conhecer a população que nos rodeia, né? Então, como já foi mostrado, as regiões administrativas, quantos animais por região, qual tipo, quais raças, né, e utilização desses animais, se é um animal que vive no campo, a pasto, ou na cidade, como em centros hípicos, em quartéis, hipódromos, a utilização, né, se é um animal para passeio no fim de semana, para cavalgadas, ou é um animal que se encontra num clube, numa sociedade hípica, ou são éguas e garanhões que têm o serviço aí principal da reprodução, né, a criação propriamente dita. Como já mencionei, os animais de tração, eles são, né, um problema, e nós devemos nos preocupar com eles, não só por abandonos e maus tratos, mas do ponto de vista do controle sanitário de todo o Distrito Federal, né, porque não tem muito sentido nós protegermos nosso criatório, nosso aras, nossa central de reprodução, e se o vizinho, ou se numa exposição ou num leilão, esses animais dividem cerca ou se encontram com animais abandonados sem controle sanitário. Então, isso é uma preocupação aqui da Secretaria de Agricultura, e a equipe muito bem capacitada realiza um trabalho bastante interessante nisso. E também, por fim, o tipo de manejo, como já comentado, né? Se animais vivem a pasto, dependendo do tipo de infecção que a gente precisar controlar ou diagnosticar, ou mesmo isolar e quarentenar os animais, o manejo a pasto é mais facilitado do que os animais que são criados em baias, em sociedades hípicas, em clubes hípicos ou centros de treinamento. Ok? Então, e essa variedade de equinos ou equídeos que tem, variedade de funções aqui de utilizações dos cavalos no DF, então a gente encontra para esporte, a raça manga larga machador é a mais numerosa, também muitos animais, muitas cavalgadas, quase todo fim de semana a gente percebe, os animais de rédeas também, as competições de rédeas, tambor, baliza, dos quartos de milha, mas também não podemos deixar de esquecer desse animal de trabalho,
né, que talvez aqui no papel da Emater seja o foco principal, e também naquele questionário, naquele relatório sobre a sanidade animal da SEAGRE, mostra que o principal vínculo dos equinos com a bovinocultura são os equinos de trabalho, e isso não é diferente em todo o território nacional. Grande parte do nosso rebanho, ele é voltado para o trabalho de campo, para a lida com o gado, né? E muitas vezes, e aqui tem uma foto de um animal acabando de ser preparado para intervenção cirúrgica, que muitas vezes requer uma atenção nesse trânsito, né? A segurança, tanto da recepção desses animais, quanto da devolução para a propriedade de origem após um evento cirúrgico, no caso, no nosso Hospital Veterinário de Grandes, da UNB. Bom, então é bastante rico nessa população de equinos e as atividades que eles desempenham aqui no DF. E a importância disso tudo e de se traçar um programa, né, distrital, vamos considerar, de vacinação e vermifugação, é a mitigação de riscos, né? Você diminuir a incidência de doenças, especialmente as zoonoses, né? O interesse de saúde pública é um dos pontos principais. Controle sanitário de um indivíduo para um usuário de cavalo que tem 1, 2 animais para montar, passear fim de semana, ou aquele rebanho, né, uma fazenda de criação. Também o trânsito seguro, como eu dei o exemplo, você cuida do teu rebanho, mas na hora de movimentar seus animais, tem esse problema que o vizinho, ou que um animal abandonado, ou um descuido no controle sanitário fez com que aqueles animais não fossem vacinados e estejam, né, transmitindo algum tipo de doença infecto-contagiosa. O bem-estar, a Florence também comentou sobre o bem-estar equino, o bem-estar animal, mas a gente vê como saúde pública, toda essa preocupação de saúde única também. É fato que o animal, né, com um grau adequado grau de bem-estar, vai proporcionar, em última instância, uma saúde para todos, né? E a reprodução vem aqui sendo classificada aí porque é comum, né, perdas de animais, né, tanto fetos ou neonatos, ou mesmo as matrizes e garanhões, advindos de problemas infecto-contagiosos, né? Comum, nós já participamos de alguns diagnósticos em propriedades onde uma central de reprodução perdeu quase que metade dos produtos naquele ano. Então, do ponto de vista econômico, isso é bastante prejudicial, né? Ninguém deseja. Nos relacionado aos animais de esporte que transitam, que viajam para competir, e quando a gente fala de desempenho atlético, é importante falar também daqueles animais de trabalho, né, que você percebe uma perda da capacidade de trabalho, a intolerância ao esforço, né? E, por último, a perda de investimento. A partir do momento que você espera, por exemplo, de um produto que foi escolhido um garanhão, escolhido uma matriz, e esse produto, no momento do parto, a égua acaba por abortá-lo, ou um animal de competição que, quando chega na prova mais importante, ele tem a manifestação de uma infecção respiratória, principalmente, não consegue o êxito esperado, né? E fora também, como a Florence comentou, os custos com os tratamentos, né? Aí algumas dessas infecções a gente vai ver que não existe tratamento. Bom, aqui uma sugestão para quem gosta e quem lê inglês,
um site da Associação Americana de Veterinários de Equinos, né, o guia para vacinação. Parte dos slides eu confeccionei com o auxílio desse guia, mas eles lá, né, relatam que as infecções em determinado animal ou rebanho ocorrem quando a carga de determinado antígeno suplanta a resistência adquirida a partir da exposição natural ao agente agressor ou através da vacinação. Então, é um ponto que está sendo bastante discutido hoje em dia por causa do coronavírus, que é a história da imunidade passiva, ou nós adquirimos a imunidade pela exposição natural ao vírus, ou a mais segura, que é a vacinação. Uma vez que não sabemos, né, muita coisa sobre esse tipo de vírus, e a gente pode extrapolar para a população de equinos e para o controle sanitário, que nós não sabemos quais animais estão vacinados ou livres, né, ou imunes a determinada infecção. Então, o programa de controle de doenças infecciosas no rebanho equino, a gente vê como um conjunto de boas práticas visando otimizar a saúde, produtividade e o desempenho atlético dos animais. Saúde como um todo, produtividade, no caso de reprodução, e desempenho atlético, trabalho, né, desses animais, que deve ser direcionado para reduzir a exposição de agentes infecciosos no ambiente, minimizar os fatores que diminuem a resistência ou aumentam a susceptibilidade a determinada doença e aumentar a resistência às doenças por meio da vacinação. Então, esse é o nosso desafio quando traçamos um programa de controle. E por falar em imunidade, é esperado que um potro adquira imunidade, né, uma carga de imunoglobulina suficiente para lidar com o seu dia a dia, ele adquire essa imunidade de forma passiva, como ingerindo o colostro ou mamando na égua. Então, classifica-se aí um colostro de boa qualidade ou quantidade ou concentração de imunoglobulinas, colostros com aí pelo menos 800 miligramas por decilitro de leite. E o que acontece? É fácil entender, então, que uma égua, uma reprodutora, uma matriz, com seu controle sanitário em dia, vai prover uma imunidade passiva boa, né, ou satisfatória para seus descendentes, ou para aquele potro naquele ano. Então, isso é uma ilustração de que um controle sanitário efetivo das éguas vai fazer com que esses potros, né, nasçam e vivam seus primeiros meses, dias e meses de vida com uma carga de imunoglobulina satisfatória, não para todas as doenças. Mas, como a gente fala em conhecer o rebanho, é muito bonito e é o desejável uma égua com muita saúde, com um potro com bastante saúde, num pasto adequado, com uma fonte nutricional, uma pastagem boa, mas não podemos esquecer que nesse controle sanitário existem esse outro tipo de ambiente, né, bastante contaminado, bastante sujo, bastante inadequado para a criação de equinos e, sobretudo, reprodução e criação desse potro. Então, a gente percebe um grau, né, de antígenos que esse ambiente do potrinho da direita tem, né, um ambiente bastante mais contaminado do que o potro da esquerda. Então, a gente começa a entender a saúde desse animal, o bem-estar que ele vai ter durante sua vida. Bom, para começar, para entender esse programa, a gente tem que ter ciência de que dentro da propriedade a gente começa
a controlar essas doenças a partir do momento que se evitam uma alta densidade de animais. Como isso? Dividindo o grupo, o rebanho, em lotes, em pastos distintos, em coxos distintos, porque, como a gente já viu, algumas doenças infecciosas, né, ocorre essa transmissão via aerógena, mas também na história do coxo, mesmo coxo d'água para vários animais, e dependendo da qualidade da água e limpeza desses coxos, tudo se agrava. Também a separação entre categorias de potros, potros desmamados, no caso, cavalos adultos, éguas de reprodução, isso é importante ter um controle dessas categorias para se realizar um tratamento ou um manejo de cada categoria. A quarentena e o isolamento, também é muito fácil falar disso agora, todo mundo sensibilizado com essa história, é também muito importante, principalmente quando se recebe um animal novo na propriedade, ou quando a gente envia um animal de uma propriedade nossa para outra. Carteira de vacinação, controle efetivo de vermifugação deve ser realizado em formato. Quando não se sabe isso, a gente isola o animal num recinto, num piquete da propriedade ou numa baia afastada, até que tenhamos aí o controle ou não só informação, mas a gente consiga realizar tratamento adequado, quer seja por meio de pastas de vermífugo ou até mesmo de vacinas, né? O tipo de manejo no novo ambiente é importante, porque o animal também precisa se adaptar ao novo ambiente. De repente era um animal que foi arrematado no leilão, mas era um animal de pasto, criado solto, com um rebanho grande, né, um ser gregário que se sociabilizava com outros equinos na propriedade de origem e vem para um tipo de vida diferente, isolado, estabulado em baias, e é requerido para esporte diário, então isso também tem que ser levado em conta. E a movimentação, né? Todos esses outros exemplos, a movimentação, o trânsito desses animais é muito importante, porque nós precisamos saber, e os órgãos públicos, aqui no caso a Defesa, a Secretaria de Agricultura, precisa saber de onde esse animal está vindo e se esse animal apresenta o controle vacinal em dia, ok? A higienização insuficiente, não só de coxo, baias, mas de todos os fômites, cabrestos, celas, embocaduras, isso é um outro ponto de importância que nós temos que prestar atenção dentro da propriedade, fonte de água, já comentado, e o controle inadequado de vetores, né? A Florence também comentou a respeito de evitar ração distribuída no piso, ou um controle que os sacos, né, sejam bem acondicionados, ração bem acondicionada, quer seja por roedores, pássaros, até mesmo umidade excessiva ou calor excessivo, e por aí vai. E no nosso ponto de atenção, o armazenamento adequado e o manejo adequado das vacinas. Muitas das vezes a gente se depara com uma falha vacinal advinda de um procedimento falho na armazenagem. Por exemplo, um transporte longo de mais um dia que não se preocupou em colocar as doses da vacinas no isopor resfriado, né, com gelo, nesse transporte. A gente fala alguma coisa mais à frente. Então, aqui, mais fotos, né, são fotos tiradas, extraídas de um trabalho de dissertação de um aluno, que é o Frederico Braz, que percorreu algumas das regiões administrativas com o intuito de verificar e colher algumas amostras sanguíneas de animais que vivem em corrais comunitários, em fundos de quintal, e ele acabou observando várias dessas cenas,
né, não só um tipo de alimentação inadequada, um tipo de criação bastante contaminada, alimento não ideal e, né, a prática de criação dos cavalos, dos equinos com outras espécies, que já foi comentado em palestra anterior também, que fura qualquer tipo de controle sanitário. Bom, mas relacionado ao animal também, o estresse, quer seja por clima, por viagens, por mudança de ambiente, é um fator depressor da imunidade do animal, né? Alguns animais, especialmente animais de competição, a gente que acompanha o dia a dia desses animais, a gente percebe uma alteração comportamental, queda de desempenho, isso prejudica bastante a imunidade. O parasitismo, né, excessivo, especialmente os helmintos, que a gente vai comentar mais à frente, a desnutrição, doenças concomitantes, né, que a gente não consegue diagnosticar em primeira mão e que não apresenta sintomas, né, clínicos evidentes, então a gente chama de manifestação subclínica de algumas doenças, e a influenza, ela tem, né, importância nesse tipo de manifestação. E também animais que trabalham demais, né? Tem um termo chamado de overtraining, que é relacionado aí a excesso de treinamento em animais de esporte, mas também os animais de lida, né, nas fazendas com gado, e também esses animais de tração, eles sofrem desse tipo de estresse excessivo de trabalho e acabam por deprimir bastante a sua imunidade. Além disso, também as falhas vacinais, como eu já falei, não só armazenamento e manejo de vacinas, né, tanto da vacina quanto da agulha, da seringa, que não deve ser repetida entre os animais, mas é também interessante comentar que quando a gente tem todo o cuidado, faz a vacinação de forma adequada, que faz o armazenamento da vacina de forma adequada, tudo da nossa parte feito de forma adequada, a gente ainda deve contar com até 20% de falha vacinal que pode ocorrer relacionada ao indivíduo e à própria vacina, ou também ao agente. Então, vejam bem, se nós nos atentarmos, né, e fizer 100% do nosso trabalho bem feito, existe ainda uma janela aí de 20% de efetividade ou de falha vacinal que a gente pode estar contando. Bom, então falando especificamente das vacinas, existe a divisão entre as vacinas, né, em 3 grupos, aqui a literatura internacional fala, mas a gente vai focar em 2 grupos principais, né, que são as vacinas essenciais e as vacinas baseadas em risco. As vacinas essenciais, elas protegem de doenças endêmicas na região, com potencial importância à saúde pública, exigidas por lei, né, onde os agentes são altamente infectantes e altamente virulentos, que trazem risco de infecções severas. Ok? Então, essas são vacinas essenciais. No DF, a Secretaria de Agricultura, né, ela orienta 3 vacinas essenciais. Como obrigatória a raiva, por sermos, né, uma região endêmica, e a influenza, a gripe equina. O tétano não é obrigatório, assim como as vacinas de encefalites e, recentemente, uma outra considerada em alguns estados, internacionalmente também vacina essencial, que é a vacina do Oeste do Nilo. Aqui no DF elas não são obrigatórias, mas o que acontece? Geralmente, esses tipos de vacina, onde a gente tem a influenza e tétano, elas são vacinas tríplices,
algumas delas quádruplas, que já incluem as encefalites e o tétano, ok? Mas, sobretudo, a raiva e a influenza, elas são vacinas obrigatórias e, dependendo do trânsito do animal, animais de competição, animais de exposição que viajam bastante, é recomendada a vacinação semestral. Então, o animal tem que, no seu guia de trânsito animal, apresentar, né, que foi vacinado para raiva e influenza. A raiva, né, como a Florence bem disse, aqui algumas complementações, é uma zoonose importante. Nós, no Hospital Veterinário da UNB, a nossa conduta, e é uma conduta que foi aprendida junto com a Secretaria de Agricultura, é que todo animal que apresenta qualquer tipo de alteração neurológica, ele deve ser atendido ou deve ser considerado suspeito para raiva. Então, vem aí na lista como a primeira doença infecto-contagiosa, a primeira zoonose de preocupação, né, dos médicos veterinários e no contexto da saúde pública. É um tipo zoonose provocada por um vírus da família Rhabdoviridae, que acomete os herbívoros, né, e a sua forma de transmissão se dá pelos morcegos hematófagos, né, muitos deles insetívoros, mas tem algumas regiões no DF riquíssimas em cavernas, né, e é comum a captura, e felizmente não tem sido tão comum o diagnóstico de raiva, né, a gente teve aí 2018, 19, nenhum caso ainda em 2020, como a Florence mostrou, mas se trata de uma síndrome neurológica, onde o animal apresenta algumas alterações no começo da doença, não tão fácil de serem notadas, mas como é um quadro de evolução rápida, né, se percebe. Para quem lida no dia a dia com o animal, já percebe uma ataxia, dificuldade de andar, né, uma alteração comportamental, não comeu naquele dia, não quis beber água, se colocou afastado da tropa, e com o passar do tempo, essa evolução rápida, né, pelo sistema nervoso central, o animal apresenta alguma dificuldade de deglutir, e com isso uma salivação excessiva, o alimento caindo da boca. Então são alguns tópicos assim gerais, né, sobre a sintomatologia desses animais, e o fato é que não tem tratamento, né, uma evolução rápida, os animais vêm a óbito de forma rápida, aí, em menos de 2 semanas, e para diagnosticarmos essa infecção, essa zoonose na propriedade, a gente precisa, né, que qualquer alteração neurológica em um animal, numa propriedade, que a gente perceba, tem que ser notificado para a Gerência de Sanidade Equina ou para a Secretaria de Agricultura. Então, vários números, e eu vou apresentar aqui para vocês esses números, e vai ficar à disposição também de todos vocês esses números que a gente tem como contactá-los. Por quê? Porque os agentes da sanidade, da Secretaria de Agricultura, eles têm que fazer todo o controle, toda a notificação obrigatória, por meio de formulários obrigatórios para notificação do Ministério da Agricultura, mas também o diagnóstico se dá uma pesquisa de inclusão de fragmentos do vírus no encéfalo dos equinos, no cérebro dos equinos. Então, a colheita, né, desse material, a colheita do encéfalo, tem que ser feito por pessoal habilitado, que tem um treinamento para isso, uma proteção, né, adequada para isso, e uma vez colhido o encéfalo, tem que ser remetido para o laboratório de histopatologia, para essa pesquisa de inclusão citoplasmática viral no encéfalo, no tecido encefálico,
E também uma outra parte vai para a gerência de saúde, vigilância sanitária, que é onde se faz a prova, o teste biológico, que é a inclusão de fragmento de um suco, né, do encéfalo no camundongo, no rato, e ele desenvolve a doença. E aí você tem a confirmação do caso. Então, é muito importante que se notifique, né? E na dúvida, se o animal apresenta uma alteração neurológica ou não, pode ser uma claudicação, pode ser uma manqueira, pode ser uma apatia por anemia, mas na dúvida é melhor chamar a equipe da Secretaria de Agricultura ou por meio da Emater também convocar ou comunicar aos técnicos, né, nos escritórios, nos respectivos escritórios, a ocorrência dessa manifestação. E, a partir daí, não tem custo para o proprietário, o custo é todo incorporado pelo governo do Distrito Federal, desde transporte, necropsia e testes laboratoriais. A secretaria é a responsável por isso e devemos comunicar em qualquer, né, situação. Então, aqui a Florence mostrou um animal, né, com uma foto até parecida, só mudava o ambiente, lá era metade no rio, aqui um animal que estava bastante longe da propriedade, então o proprietário ou o tratador não percebeu, ou percebeu que o animal não se encontrava junto ao rebanho, e ele estava com dificuldade de andar, e no dia seguinte ele comunicou à equipe do hospital veterinário. Chegando lá no segundo dia de manifestação, o animal já se apresentava nesse quadro aí bastante ruim, né? E aqui uma imagem que a gente não via, e é difícil verificar a presença de morcego na propriedade, mas a gente percebia numa casa abandonada, né, durante o dia, as fezes de morcegos na parede. Então era um ambiente aí, um habitat dos morcegos, e também em alguns animais essa esfoliação, né, essa picada do morcego e a saída de sangue, né, do lado do pescoço, porque, como a Florence mostrou naquela foto, o morcego se pendura na crina do animal para realizar esse antepasso sanguíneo. Então, é bem próximo à crina ou à cauda que a gente percebe esse sangramento, né, que a gente chama de esfoliação. E aqui uma foto cedida também pela equipe da SEAGRE, que é um encéfalo sendo retirado a campo. Como vocês podem ver, a segurança, não só o uso de luvas, mas também a paramentação adequada dos técnicos que realizam isso. Bom, o tétano, né, já não é uma doença viral, é causado pela toxina de uma bactéria chamada Clostridium tetani, né, mas também, geralmente, né, o tétano ficou conhecido, os principais livros falam de feridas perfurantes na sola do casco. Por quê? Esse tipo de bactéria, ele é altamente presente no solo, né, e tem uma resistência a clima, a umidade bastante alta. Então, quando se tem uma ferida, e essa ferida não é limpa, e você tem contato direto com o solo, o que acontece, você contamina a ferida com essas bactérias, e a partir de um local que você tem uma deficiência de oxigênio, né, um ambiente aí de hipóxia, existe a multiplicação e a produção dessa toxina, tétanos lisina e tétanos plasmina. E essa toxina, então, a gente chama de toxinfecção, né, que pode ocorrer também em traumatismos, em cirurgias, as cirurgias de castração a campo, que nos preocupa, né, a equipe do hospital veterinário, vez ou outra, recebe algumas complicações relacionadas a isso. Também podemos citar históricos de vacinação, onde se utiliza a mesma agulha
sem a asepsia adequada, tanto para o gado quanto para os equinos, ou entre os equinos. Nós já também recebemos alguns casos de equinos com tétano advindos de propriedades com esse histórico, né? E o que a gente percebe é uma rigidez muscular e as orelhas eretas, né? Eu tenho uma foto, a Florência já mostrou uma outra, e um dos sintomas, né, bastante evidentes do tétano nos equinos é essa exposição da terceira pálpebra, que a gente chama de protrusão palpebral, né? E também a cauda em bandeira. Então, percebam aí 2 animais com tétano, e aqui retrato, literalmente, da nossa casuística. Nós, no HVET de grandes, nós temos aí uma eficácia de tratamento de 50% dos animais com tétano, mas isso não quer dizer que a nossa equipe é diferenciada no tratamento de tétano, não. É muito boa a equipe, mas o que acontece é que vários fatores podem fazer com que o animal apresente uma piora no quadro ou não. Por exemplo, o transporte, dependendo da distância que esse animal se encontra, é melhor que nós enviamos o veterinário até a propriedade do que tentamos fazer esse transporte, que é bastante estressante dependendo do tipo do transporte, um caminhão-gaiola ou um trailer, o tipo do motorista, o clima, a estrada de terra, de asfalto. Por quê? O animal apresenta uma irritabilidade, uma hipersensibilidade a estímulo sonoro, mecânico, e é uma outra forma de diagnóstico. Na suspeita de tétano é se bater a palma perto do ouvido do animal e ele vai apresentar esses tremores, essas tetanias, essa rigidez muscular e protrusão da terceira pálpebra. O que acontece? Que é indicada a vacinação ou classificada como vacina essencial, por quê? É um controle bastante simples por meio da vacinação, bastante eficaz e muito barato. Ao passo que o tratamento desses animais é oneroso, tem o custo não só com tratamento, mas com transporte, a movimentação do animal que pode, como acabei de dizer, piorar o caso, e uma mortalidade elevada, uma taxa de mortalidade bastante elevada. Então, a morbidade baixa, mas mortalidade alta, e o animal entra num grau de sofrimento bastante grande e vem a óbito, ele morre por paralisia de musculatura respiratória. Então, vocês percebam o grau de sofrimento de um animal com a rigidez muscular extrema, que, a partir dessa rigidez, uma contração de músculos mastigatórios, de masseter, e aquela expressão típica de animais com tétano também, que tem essa contração de músculos de mastigação, especialmente masseter, e, por fim, né, esse óbito por asfixia, por paralisia de musculatura no diafragma. Então, é um sofrimento que pode ser facilmente evitado com a vacinação anual. Bom, nesse sentido, a última vacinação essencial ou a doença, né, também viral, que é a influenza ou a gripe dos equinos, e é fácil entender como isso acontece, porque estamos vivendo pandemia de uma doença parecida com a gripe, né? Uma síndrome respiratória aguda, que também os equinos apresentam, mas no caso da influenza, um grau de transmissão altíssimo, né? Então, já demos exemplos sobre superpopulação, alta densidade de animais, em parques de exposição, é bastante sério o controle, né, da influenza, e isso aconteceu aqui em Brasília, no Parque de Exposições, em 2011, onde alguns animais se adentraram
a exposição sem o controle efetivo e acabaram disseminando a influenza. Então, tivemos um surto em Brasília, e isso interrompeu o trânsito interestadual, além do que foi um prejuízo não só pelo trânsito, mas também para os proprietários que tinham seus animais, né, rígidos no parque de exposição, mas depois tiveram que gastar com tratamento, né? Em centros de treinamento é o mesmo, quando se recebe um novo animal para treinamento, ou um amigo que vem treinar com o seu cavalo, e esse cavalo acaba por pernoitar nesse centro. Então, dadas as facilidades de disseminação desse vírus, de forma aerógena e também por gotículas de saliva, aquela história do coxo comunitário, né? Então, acaba que é fácil com que todo o rebanho daquela exposição, daquele centro de treinamento, acabe por manifestar a doença, que apresenta aí, de início, uma tosse seca, um corrimento nasal, que não é aquele corrimento purulento no início, é um corrimento seroso, né, de uma ou das duas narinas, e esse corrimento associado a tosse seca, febre e apatia, é quase que a gente fecha, né, o diagnóstico presuntivo de infecção viral por influenza. Além do que, manifestações não tão óbvias ou subclínicas, né, a queda de desempenho. Por quê? É um tipo de vírus que faz a sua replicação no sistema respiratório e é o sistema que mais sofre com essa infecção. Então, a queda de desempenho é notada, um animal que não chega ao potencial que ele tinha, e requer o isolamento dos casos suspeitos. E é isolamento mesmo, né? Seguido de quarentena, dependendo do local. Porque precisamos acompanhar a resolução do quadro clínico. Muitas das vezes, e aí sim é o que se espera e o que ocorre, esse animal com uma secreção nasal mucopurulenta, né? E que, na maioria das vezes, a gente já percebe o animal apático com a secreção mucopurulenta uniobilateral, que está relacionado ao quê? Com a infecção secundária, a infecção viral. Então, nesses quadros de infecção mucopurulenta e purulenta, já se trata de infecções bacterianas secundárias, ou seja, pneumonia. E a forma de tratamento é um pouco mais simples, a partir do momento que se faz antibiótico terapia e todo tratamento de suporte. Agora, é muito caro, né? E é mais simples por quê? Porque a influenza a gente não consegue, por ser uma doença viral, tratar o animal. E esses animais devem ser isolados, a propriedade deve ser notificada e todos o aparato de controle deve ser seguido. E, muitas das vezes, como ocorreu aqui em 2011, o trânsito animal pode ser interditado entre uma região administrativa e outra, ou mesmo interestadual. E, muitas das vezes, também, o trânsito internacional fica impossibilitado devido àquele foco naquela região, naquele estado ou no Distrito Federal. Ok? Bom, o segundo grupo são chamadas de vacinas baseadas em risco. Por reprodução, eu recomendo. No Distrito Federal, né, uma vacina bastante recomendada,
especialmente em centrais de reprodução e também para animais de competição, né, são as vacinas contra herpes vírus 1, ou as herpes viroses 1 e 4, mas no caso a rinopneumonite, a leptospirose, que não é uma infecção viral, bacteriana, mas essas duas com potencial abortigênico, ou seja, de causar abortos ou a produção de potros, de neonatos que vêm a óbito nos primeiros dias ou até mesmo natimortos, aqueles animais que nascem, a gente percebe um grau de saúde não tão boa quanto outros e horas depois ou dias depois vem a óbito. Então são vacinas, né, recomendadas. E a vacina de garrotilho é um tipo de vacina que ainda existe dúvida sobre a sua eficácia, mas no caso, no DF, não chega a ser recomendada no contexto geral. Pode ser que algum colega recomende para determinado centro de treinamento, para determinado ARAS, para determinada hípica. Mas, no contexto do protocolo de vacinação da nossa região, não chega a ter maiores problemas. Bom, então isso tudo para a gente chegar, né, num quadro ou num protocolo efetivo de vacinação. E aqui, para chegar nesse protocolo, a gente dividiu aí as categorias entre potros, adultos de primovacinação, éguas em reprodução e garanhões. Então, os potros devem ser vacinados a partir de 3 a 6 meses de idade, com reforço, né, de 3 a 6 semanas após a primeira dose. E a literatura recomenda uma terceira dose em até 12 meses. A gente sabe que vacinação nunca é demais. A gente não pode deixar faltar. Mas essa terceira dose, que para muitos criatórios é questionada, ela é recomendada na literatura, recomendamos também. Por quê? A saúde, né, o controle vacinal do rebanho, quanto mais, melhor. Então, os potros devem ser vacinados para raiva, influenza e tétano. Lembrando que as vacinas tríplices, né, já vêm incluídas influenza, tétano e encefalomielite. E a raiva é uma vacinação que deve ocorrer geralmente junto com o controle da febre aftosa, né? Maio e novembro, ou maio e novembro, ou dependendo do ano vacinal, pode ser indicado semestral pelos órgãos de controle sanitário, no caso a SEACRE. Os animais adultos, a primeira dose, né, quando não vacinados, né, a primeira vacinação, os primos vacinados, primeira dose e reforço 3 a 6 semanas após. Então, raiva e tétano, reforço anual, e como foi comentado, a influenza, né, o reforço semestral, especialmente para animais que se movimentam, quer seja competidores, leilão, éguas de reprodução, entre os aras, cavalgadas, bastante importante, e raiva e influenza são vacinas que são cobradas pela fiscalização e devem vir anotadas na guia de trânsito animal. Éguas em reprodução, aqui a atenção especial se dá à rinopneumonite, né, os herpes vírus, especialmente herpes vírus tipo 1, que tem um fator abortigênico bastante sério, né, e a gente consegue uma melhor eficácia vacinando essas éguas no 5º, 7º e 9º mês de gestação. Reforço semestral de tétano e leptospirose e anual de raiva e influenza, a não ser que essas éguas, né, tenham um trânsito aí evidente durante o ano, então a recomendação semestral para influenza. E garanhões, né, influenza, leptospirose, reforço semestral, raiva, tétano e herpes vírus, reforço anual.
Bom, eu aproveito para dizer, né, fazer um comentário sobre mormo e anemia infecciosa equina, que são doenças infecto-contagiosas, no caso da anemia infecciosa equina, entre os equídeos, e o mormo, né, uma zoonose, uma questão bastante séria de saúde pública, e a gente tem vivido alguns problemas relacionados ao mormo do ponto de vista de trânsito e de liberação e mesmo de eutanásia de animais positivos, e uma dificuldade que tanto a Secretaria de Agricultura como o Ministério da Agricultura vem encarando aí no Brasil há alguns anos. Não existem vacinas, muito menos tratamento, e esses animais, uma vez diagnosticados, devem ser eutanasiados e as propriedades devem ser controladas do ponto de vista da sanidade, orientadas. A GTA, né, a famosa Guia de Trânsito Animal, se baseia, né, a emissão do GTA na certidão negativa de AIE e mormo. Então, o sangue deve ser colhido, enviado ao laboratório credenciado para emitir esse certificado negativo de anemia infecciosa equina e mormo, e o controle e a notificação desses casos é feito pela Secretaria, pela Gerência de Sanidade. É uma equipe muito bem treinada, uma equipe de primeira linha, que o próprio Ministério da Agricultura reconhece a qualidade da SEAGRE, da equipe da SEAGRE, no contexto do trânsito animal e controle da população de equídeos no DF. E também o UNB, o Hospital Veterinário, é parceiro, né, parceiro natural da Secretaria de Agricultura e da Emater, no controle, notificação e também acabamos por acompanhar algumas eutanásias desses animais e recolhimento de carcaça. Bom, aqui, em se falando de notificação, os telefones dos escritórios da Defesa Agropecuária para notificação, né, lembrando que as herpes viroses e leptospiroses também são doenças notificáveis pela Secretaria. E eu vou deixar à disposição esses telefones de contato. É muito importante a notificação, e a gente está vendo isso agora, né? A realização de testes relacionados ao novo coronavírus. Então, no mesmo sentido. E, continuando, né, o programa de controle de doenças, né, o conjunto de boas práticas visando otimizar saúde, produtividade e desempenho, né, a gente, então, vai tratar do segundo tema, que é a vermifugação, ou a desverminação dos nossos animais. Para quê? Controle de parasitas, tanto endoparasitas quanto ectoparasitas, as endoparasitóides, principalmente os vermídeos, né, os famosos vermes, que são, né, a principal fonte de anemia crônica nos equinos. Então, o nosso animal está sempre com aquele pelo não muito viçoso, não engorda, ou não tem aquele desempenho tanto no trabalho quanto no esporte, né, aquém do que a gente imaginava, e vai ver que ele está passando por uma verminose, né, uma carga infestante aí de vermes, que está realizando, né, espoliando o animal, e acaba que esse animal tem uma anemia crônica. A gente pensa que tem que aplicar algum remédio, algum fortificante, algum soro, mas a gente tem que entender que essa fonte, a principal fonte de anemia crônica, é a espoliação por vermes, trato gastrointestinal. Também, perdas reprodutivas importantes, do ponto de vista tanto das anemias, quanto éguas que não apresentam um cio, né, normal, ou uma prenhez
ou uma perda embrionária precoce, que pode haver, né, devido a essa anemia crônica, ou essa falta de saúde, intolerância ao trabalho, queda de desempenho, e podem também levar ao óbito. Dependendo do tipo de verme que está infestando aquele rebanho, por exemplo, em potros é famoso as infestações por paráscaris, né? São vermes cilíndricos e compridos. Esse tipo de infestação, uma carga parasitária alta, pode fazer uma obstrução em alça do intestino delgado e esse animal vem a óbito. Já diagnosticamos alguns óbitos desses no hospital, que quando a gente vai realizar a necropsia, o intestino delgado está repleto de larvas de paráscaris e outros, né? E também isso é comum já em animais adultos, no caso dos estrôgenos, né? Tanto a obstrução quanto a esfoliação que causa uma dificuldade ou uma alteração de motilidade intestinal, levando às famosas cólicas, né, por infartamento de determinados vasos das artérias, ou mesmo por obstrução, como dei esse exemplo. E o que acontece? O que a gente tem que ter em mente é que a reinfestação talvez seja o maior cuidado que a gente deve ter nos criatórios, né? Você faz todo o teu balanço, todo o teu controle, mas uma falha nesse controle, quer seja por repetição de uma base química ou a má adequação da desverminação ao ambiente, ao clima, pode fazer com que esse animal acabe, né, reinfestando as pastagens com a carga parasitária. E isso é bastante importante, a gente deve comentar alguma coisa. Então, para nossa tranquilidade, existem, né, a disponibilidade bastante alta de produtos com bases químicas aí importantes no combate às verminoses e de qualidade. A gente tem que sempre se atentar ao fornecedor, né, se é de origem idônea, e também a base e a composição, a concentração da base química naquele produto. Isso é importante. Algumas falhas de desverminação ocorrem por isso, né, a eficácia daquele produto não é tão boa, ou aqueles vermes desenvolveram resistência, que é bastante comum, né, no caso de controle de verminoses, a determinado produto. Ok? Então, o veterinário responsável, quer seja do escritório regional da Emater, quer seja veterinário de um ARAS ou de um centro de treinamento, ele vai traçar protocolo específico para aquela propriedade, com a variação e a repetição durante o ano de determinada base química ou de base química diferente. Ok? Mas é muito importante que nós lancemos mãos de laboratórios para realizar um teste bastante simples. Claro que a gente depende de um equipamento especial, não tão especial, mas um microscópio, uma lâmina que a gente chama câmera de Manbauer para contagem, porque a gente tem que ter noção da quantidade de ovos por grama de fezes que determinado grupo de animais apresenta. É um teste amostral, a gente escolhe alguns animais quando não, em caso de criatório, se tem um indivíduo, você faz o APG do seu indivíduo, está ótimo. Mas em caso de rebanho, a gente seleciona alguns animais de determinados grupos, determinado pasto, alguns de baia, e faz esse teste para saber o grau de infestação que aquele rebanho, ou aquele grupo, ou aquela categoria tem. Então, a gente considera que a infestação aí menor que 150 ovos por grama de fezes de eumitos do gênero estrógeno, que são os mais famosos de equinos adultos, é uma carga parasitária, vamos dizer, satisfatória, ou que o controle daquela verminose está sendo efetivo. Acima disso,
já se requer um controle mais próximo e, muito provavelmente, a desverminação. Então, seguindo o mesmo raciocínio, em caso de potros, um parêntese aqui para potros ao pé, que estão mamando, a possibilidade de transmissão transmamária de Strongylos westerns, que é um verme, né, que parasita as éguas gestantes, mas que faz essa passagem pelo leite, via transmamária. Então, a recomendação para potros, né, ou para as éguas, aí no último mês de gestação, ou 15 dias antes, serem tratadas com ivermectina, né, para evitar essa transmissão ou essa infestação por estrôngilos. Em caso de potros mais velhos, já dei um exemplo dos ascaris, né, no caso dos parascaris ecorum, né, que são sensíveis a febendazole e ivermectina, e geralmente os recomendados em intervalos de 3 meses. Né? Então, esse critério ele é bastante utilizado, mas o que a gente acontece? O que a gente recomenda? Né? Alguns produtos de algumas bases químicas, a recomendação de intervalos de 2 meses, né? 4, de 6 a 8 semanas. Mas vou conseguir cercar a maioria das verminoses em intervalos de 3 meses? Sim. Mas eu preciso repetir a cada 3 meses? Pode ser que não. A partir do momento que eu realizo o controle por meio de contagem de ovos por grama de fezes. É caro? Não, não é caro. É mais barato um teste desse do que uma pasta de vermífugo. E você pode, a partir desse controle, aumentar o seu tempo de repetição do tratamento, em vez de 3, 4, 6 meses. Imagina uma economia para o produtor, né, ao invés de tratamentos 3 vezes ao ano, 2 vezes ao ano. Né? E o produtor, a gente sabe que tem tudo na ponta do lápis, porque vive disso, muito bom em matemática, e essa é uma diferença bastante viável. E também, com isso, evitamos o desenvolvimento de resistência. A partir do momento que se diminui os intervalos, ou que se aumenta o intervalo de tempo entre os tratamentos. Né? E a atenção que deve ser redobrada, né, de se evitar, né, bases aí, amoxicilina e abamectina em potros menores que 6 meses. Né? As intoxicações, algumas manifestações neurológicas, alguns óbitos podem ocorrer. Então, a gente não recomenda a utilização dessas bases em potros. Em animais adultos, né, os principais vermes que acometem os adultos são os pequenos e grandes estrôngilos. Os pequenos estrôngilos, um pouco mais difícil de se tratar, uma doença mais crônica, né, que eles desenvolvem, que são as cetostomiases, e grandes estrôngilos, ou os estrôngilos vulgares, principalmente, são os principais eumintos ali que parasitam o trato gastrointestinal, especialmente o intestino grosso, o cólon maior dos equinos, que são sensíveis a ivermectina, moxidectina e febendazole. Né? Dependendo, geralmente o uso recomendado a cada 8 semanas, né, ou 2 meses, mas dependendo do quadro do indivíduo, a gente pode realizar aí tratamentos diários, por exemplo, com febendazole, de 3 a 5 dias para determinadas infestações, como, por exemplo, pequenos estrôngilos. E também, no caso de desenvolvimento de resistência, existe um verme chamado Anaplocephala perfoliata, que se mostrou resistente à ivermectina. Então, muitas das vezes, a propriedade tem um controle de vermifugação efetivo, mas percebe-se aí a infestação por esse tipo de verme, que é combatido a partir do uso
dessa base química do praziquantel ou do pamoatipirantel. Então, se recomenda aí a utilização. E, geralmente, essa base química vem conjugada com a ivermectina, né? São pastas conjuntas, né? Que a gente deve realizar esse tipo de controle, porque a manifestação clínica dessa doença pode se dar através de cólicas, né? Desconforto abdominal, que o animal acaba por parasitar ali a válvula ileocecal, a entrada do seco no intestino dos equinos, causando desde obstrução a alteração de motilidade. E muitas vezes a gente pode perder esses animais por uma falha no controle de vermifugação. Agora, no que a gente deve, né, levar em conta é o manejo sustentável que deve ser feito nos aras, nos criatórios, que, conjugado à utilização das bases químicas de modo racional, deixa aí com bastante segurança nesse manejo nos criatórios. Uma é a rotação de pastagem, né? O descanso de determinada pastagem, porque o animal no pastejo defeca, essas fezes continuam no pasto, pode ter uma carga parasitária interessante por lá permanecer. Ovos de ascarídeos, de estrongelídeos, eles têm alta resistência, ainda dando exemplo de outros também, como a própria Abronema, como o Gasterópolis. Então, os ovos desses vermes têm uma alta resistência no campo. Então, o que acontece? A rotação de pastagem, muitas vezes, algumas propriedades, né, algumas referências recomendam a gradação, né, superficial dessas pastagens para aerar e revirar esses bolos fecais, né? Você separar ou categorizar o teu rebanho é bastante importante. É comum o fato de potros se contaminarem em pastejo junto com animais adultos, né? Eles não estão preparados para determinada carga parasitária, mas está tudo misturado no pasto, acabam se contaminando. Os protocolos baseados, né, em testes laboratoriais, que é a contagem de ovos por grama de fezes, é o método mais simples. O veterinário responsável pode indicar outros métodos para identificar qual tipo de ovo que é aquele também. A gente tem condições de realizar isso laboratorialmente. E, por último, a compostagem, que aí sim é talvez aí um padrão ouro dos criatórios, e a gente vem trabalhando, né, e estudando um pouco disso. Um trabalho recente que está sendo realizado lá na pós-graduação, no Hospital Veterinário, uma de nossas alunas, com a utilização e o benefício da compostagem, né? Então, de cara, existe, né, por meio de aumento da temperatura, a temperatura pode chegar até 60, 65 graus no começo da confecção das pilhas, né, mas a gente percebe aí uma desnaturação de ovos, tanto de almínios quanto de moscas. Então, é um controle interessante de moscas no ambiente, né, a utilização de compostagem, que é o quê? O empilhamento das fezes junto com a cama, ou as fezes colhidas no pasto, no piquete, e vai se fazendo um monte, e esse monte deve ser mantida determinada umidade. Quando muito seco, a gente deve regá-la, aguá-la. Quando, em caso de chuva, muitas vezes a gente deve até cobrir para evitar a água excessiva nesses compostos, né? É uma forma racional de utilização de resíduo, tanto você direcionar determinado local para se
colocar todos esses resíduos, então você direciona, a gente percebe muitos áreas e muitos centros de treinamento que se tem um descontrole de onde despejar, né, esse tipo de resíduo. Então a gente começaria racionalmente elencando um local e aquele local formando essas pilhas. Podemos utilizar como adubo orgânico e a gente também, com o professor Jader da agronomia da Universidade de Brasília, a gente tem acompanhado algumas compostagens com utilização de minhocas, né, que só enriquece o composto, só aumenta a qualidade do adubo orgânico, a vermicompostagem, que pode ser utilizado e deve ser reutilizado em diferentes culturas, ou até mesmo no pasto, com aí uma economia bastante interessante de adubo químico utilizado em pastagens, a partir do momento que se utiliza racionalmente, de forma adequada, a compostagem. E, por último, pode servir como fonte de renda extra para a propriedade. Algumas propriedades aqui no Distrito Federal já apresentam aí esse insumo, esse adubo advindo de vermicompostagem, de cama, de baias de equinos, como fonte de renda de extra. Então, não percebemos nenhuma característica negativa, nenhum ponto negativo na utilização de compostagem, e a Florence tem um trabalho interessante na Emater, que é a divulgação, né, e o treinamento, e a gente pretende fazer isso em breve, por meio de cartilha, lá na UNB, sobre esse tipo de manejo racional, né, a utilização racional desse tipo de dejeto da equidicultura. Bom, com isso, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês, o convite, parabenizo a Emater e a equipe do Hospital Veterinário por realizar essa sequência de palestras muito informativas. É um momento que devemos ficar em casa, né, mas não deixarmos de adquirir conhecimento. E essa aqui é a nossa obrigação, de difundir esse conhecimento. E encerrando, antes de encerrar, mais uma vez, deixo para você os telefones, tanto da Emater quanto da Defesa Agropecuária da SEAGRE, e também eu, agora encerrando mesmo, gostaria de compartilhar com vocês um quadro que a gente tem a intenção de lançar, junto com a Emater e a SEAGRE no DF, que é um quadro de guia de vacinação e também de verificação para equinos. Muito obrigado, fico à disposição de vocês para qualquer tipo de questionamento. Um abraço. Obrigada, professor. Eu queria agora falar com todo mundo para que, se alguém tiver alguma dúvida, aproveitar o nosso chat, que as perguntas podem ser discutidas. Florence, no começo teve uma pergunta direcionada para você, que a Isabela perguntou o que tinha acontecido com uma égua que você havia mostrado. Sim, sim. Acho que é aquela que estava deitado no córrego, é isso? Será? Isso. Mas esse animal veio a óbito, né? Então, a gente não teve, assim, também como confirmar a suspeita, né? Porque tem algumas dificuldades, mas fortemente aí a questão da raiva mesmo. Tá? Uma pena, né? Mas é isso aí. Eu vou aproveitar, então, Mariana, agradecer, né, ao professor Rafael pela brilhante palestra, muito esclarecedora. A gente sempre vai, realmente, a parceria aqui
é muito importante, que entra a parte acadêmica, prática, enfim, então, essa troca de informações aí só traz benefícios a todos, né? Eu fui olhando aqui também no chat, né, eu vou dar prosseguimento aqui com as questões, não foram muitas, porque acho que o professor também esclareceu muito bem, né, mas aqui a gente tem da Bárbara, né, você mostrou num quadro, mas ela pergunta a partir de que idade, né, da gestação da égua começa o protocolo de vacinação. Então, assim, pode ser variado, enfim, qual é a sua... Certo. Então, na verdade, eu vou colocar o quadro de novo, porque vocês percebam que a raiva, tétano e a leptospirose, né, existe aí a recomendação de reforço anual. E a influenza, como aquele caso de trânsito, né, de viagens, o reforço pode ser semestral. Agora, especialmente contra os herpes vírus, as rinopneumonites, aí sim um protocolo específico para essa vacina de 5º, 7º e 9º mês de gestação, e existem colegas, existem pesquisadores que recomendam, inclusive, 11º mês, 4 doses. Mas o que a gente percebe, e conversando com colegas também da UNB, professor Rodrigo Arruda, 5º, 7º e 9º mês de gestação. Ok. Acho que está muito bem claro, né? Não estou vendo aqui no chat mais perguntas, se alguém ainda quiser manifestar alguma, fazer algum comentário. Mariana, não sei. Teve uma que, no final, o Diego perguntou: gostaria de saber do professor Rafael sobre o protocolo de desverminação de potros do nascimento até o desmame para potros de raça. Se ficaria só na desverminação do pré-parto e depois só na desmama. Ok, vou tentar responder sempre mostrando mais uma tabela de potros. Então, o potro, antes da desmama, ele pode desenvolver nos primeiros meses uma diarreia bastante, como vou dizer, chata de se tratar, né? Chata a partir do momento que a gente entende que pode se tratar de uma verminose. E aqui está o nome e sobrenome desse verme, que é o Strongyloides westeri. Né? Então, o que a gente faz? Devemos tratar esse potro para estrongiloides nos primeiros meses, ou mesmo, né, a gente pode repetir o tratamento da égua no último mês de gestação e 3 meses após o potro, e também depois tentar para os ascarídeos, né, no caso os paráscaris, aí com potros até 18 meses de idade. Agora, o que acontece aqui é bastante fácil de cercar esses eumintos, né, ou de combatê-los, é o uso da ivermectina. Tem-se o febendazole como potente, né, adjuvante aí nos tratamentos, mas a ivermectina a gente consegue cercar a maioria dos eumintos. Mas, mais uma vez, é muito bom, mas pode se desenvolver a resistência, isso é fato, então nada mais viável do que o controle com controle laboratorial à base de contagem de OPG e, a partir daí, realizar o nosso acompanhamento aí no controle de desverminação. Ok. Eu aqui vi também a questão da Fábia, aos 2 palestrantes, né? Gostaria de saber se tem experiência com a vacinação de garrotilho, tendo em vista o relato de muitas reações adversas, se indicam algum produto comercial específico. Quer falar, professor? Porque, assim, eu não tenho muita experiência em cavalos que foram vacinados, assim, a gente
recomenda pouco, né? Então... A vacina de garrotilho, ela já é amplamente utilizada em estados como São Paulo, Rio, mas aqui no DF é mais pontual. Tanto é que não chega a ser uma recomendação para o rebanho todo. Mas, como eu disse, aquelas vacinas recomendadas por veterinários responsáveis, pode ser indicada. Do ponto de vista de reação vacinal, que pode haver um número pequeno de casos, a recomendação de não se utilizar, não se vacinar os animais na garupa, e preferencialmente utilizar ali a região da tábua do pescoço, porque qualquer reação, tanto local, né, da vacina, quanto a sistêmica, né, mas principalmente a local, é muito difícil de perceber em região de garupa, né? A musculatura é muito grande, faces musculares, ok? Ok. A Liana, também para o professor Rafael, falasse um pouquinho sobre o quadro clínico dos animais que foram positivos para mormo, tá, no HVT um tempo atrás, e como foi o manejo deles. Tá. Nós diagnosticamos, e a professora Roberta Godoy foi uma das responsáveis, principais responsáveis por esse diagnóstico, junto à equipe da secretaria, que uma égua de rua, né, sem origem definida, apresentou um quadro de pneumonia, e era uma pneumonia, e como eu disse, né, secreção nasal purulenta, mucopurulenta, e responsiva a tratamentos, antibioterapia, e com um quadro de apatia, depressão, fraqueza, emagrecimento progressivo. Então, a professora suspeitou de um quadro respiratório, decidiu notificar a secretaria, que fez o exame inicial, que não foi conclusivo, né? E isso é uma discussão grande, que a gente pode gastar um outro dia, uma outra palestra sobre isso, sobre a eficácia ou a especificidade dos testes, né? Fixação de complemento, no caso, para o mormo. Então, essa égua foi considerada positiva e passou a realizar. Então, felizmente, o nosso hospital, né, de Grandes, da UNB, é um dos poucos hospitais que tem um pavilhão de isolamento para doenças infecto-contagiosas. Então, essa égua foi conduzida para esse galpão, isolada. O pessoal da sanidade equina isolou o recinto, e passou-se, então, para a tentativa de confirmação com testes, que é a segunda medida, que é o teste da maleína, que também apresenta aí algumas controvérsias, né? E, por fim, esse animal ele foi necropsiado, a eutanásia foi indicada, e a própria equipe de professores também do Hospital Veterinário da UNB diagnosticou algumas lesões coincidentes com o mormo, né, daquela égua, e daí foi considerado positivo. Então, foi um caso bastante longo, que foi preciso realizar o teste da maleína 2 vezes, com um descanso aí do animal entre esses 2 testes de 40 ou 60 dias, se não me engano, mas acabou sendo eutanasiada. Foi confirmado o caso, fechou nossa fronteira por 6 meses, e felizmente, graças aí à equipe de sanidade da gerência da SEAGRE, está tudo sob controle, apesar de existir alguns testes de fixação de complemento acusando positivo. Toda essa rastreabilidade tem sido feita, e o DF, né, foi a última vez que notificou esse caso. Ok? Ok. A Ediane também quer perguntar, professor, sobre a questão da relação palmas e contração, que foi comentado, né, no caso da raiva, né? Ou não foi no tétano, será? Acho que foi no tétano. Foi tétano.
Como funciona essa manifestação da contração? Em qual fase da doença isso pode ser visto? Certo. É mais individual ou não? Tá, não, é o que acontece. O animal, eu acho que foi tétano, né, que eu fiz esse comentário. Mas esse animal apresenta, uma vez, essa toxina sistêmica, então a gente chama de toxinfecção. O que acontece? O desenvolvimento do quadro por hiperatividade ou hipersensibilidade, esse animal se torna mais sensível a estímulos, quer seja sonoros, quer seja luminosos, luz do dia, quer seja movimentação. Então, a questão, então, geralmente a gente, quando recebe esse animal, a gente coloca numa baia mais distante, escurecida, a gente tapa com compensados, ou panos, ou lonas, né, para evitar excesso de luminosidade, e tampa as orelhas desses animais com bonecas de algodão, né, para se evitar, então, essa hiperestimulação e agravamento do quadro. Então, o que eu dei um exemplo foi justamente o contrário disso. A gente tenta, chega ao lado do animal suspeito e bate palma, porque isso vai fazer com que ele se hiperexcite e dependendo do estágio da doença, né, mas desde o princípio, um dos reflexos é a protrusão da terceira pálpebra e uma contração, né, daí o nome tetania, de todo o corpo, né, além daquele andar mais rígido. Ok? É isso. Eu acho que não tem mais perguntas. Queria, então, agradecer e passar a palavra à Mariana, né, para ela dar a sequência aí no evento, e agradecer a todos pela participação. Deixa eu só fazer uma correção, que o pessoal da SEAGRE está me informando que o GDF está positivo para o mormo. Só um minuto. Estamos como positivos para o mormo, voltamos a ser considerados em 2017. Hoje, em 2020, estamos com 2 positivos com foco saneado. O teste de triagem mudou para a ELISA, em vez de fixação de complemento, e a fixação de complemento é só para exportação. Então, isso que tem acontecido com o mormo, mas não vou me aprofundar, porque é uma discussão longa sobre a viabilidade do teste confirmatório do ponto de vista nacional e internacional, para viagem nacional e internacional, mas eu só gostaria, e agradeço ao Eduardo, aí da SEAGRE, por fazer essa correção, que a gente tem 2 focos positivos, mas já saneados, mas voltamos a ser considerados positivos em 2017, ok? Obrigado, Eduardo. Só mais uma última pergunta aqui para os 2 palestrantes. A Muriel perguntou se vocês já pegaram algum caso de tétano por ferida provocada por corda. Não, por corda não. A gente já pegou tétano por ferida perfurante provocada em vacinação contra a raiva, no rebanho de bovinos, utilizava-se a mesma agulha, caía no chão, tirava, soprava, castrações a campo, de não vacinados e não realizado o reforço, o soro antitetânico, e há outros fatos interessantes, animais com feridas intraorais, também já recebemos alguns dessa origem. Mas por corda, não, assim, não é impossível, mas a gente pensa numa ferida com pouca oxigenação, e geralmente a ferida por corda, a ferida é aberta, né, e é mais difícil o desenvolvimento desse ambiente aí, sem oxigênio, para multiplicação e produção dessa toxina.
Eu só vou complementar, eu também tive um caso, mas não por corda, assim, também é mais difícil, né? Mas foi um animal que ingeriu muita cenoura estragada, né? A pessoa tinha dado uma caixa de cenoura totalmente estragada, já com partes já podres mesmo, né? E tinha algumas feridas, então, assim, como a gente sabe também que o Clostridium tetani, ele se aloja também no intestino dos animais, né? Então, assim, pode acontecer também de ter, assim, um excesso, né? E acaba que podendo vir à tona, né, a doença, né, com as toxinas. Mas, realmente, por corda, a não ser que seja eu imagino, né, que a pessoa está amarrando o animal abaixo do boleto, coisa assim, e aquilo ali gera uma ferida profunda e firme que pode causar uma anaerobiose, e de fato, com terra, com esporos ali que podem infectar e permanecer nessa ferida que está tampada, né, pela corda. Eu acredito que é bem possível, porque tem essas coisas de manter o animal amarrado nas duas patas, né? E acaba que ele convive com isso, né? Então tá, muito obrigada. Bom, como não tem mais perguntas, a gente vai encerrar por aqui nossa palestra. Queria agradecer a presença de todo mundo e dizer que qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tenham, vocês podem ir lá na nossa página do Instagram, mandar mensagem ou e-mail para os professores, vocês podem entrar em contato que a gente responde. E aí, eu quero deixar também o convite para a palestra da semana que vem, que vai ter o tema de cuidados emergenciais com neonatos a campo, com o professor Fábio Ximenes e o moderador João Gabriel Palermo, da Emater. Então, mais uma vez, obrigada, professor, obrigada, Florence. Obrigado. Até a próxima. Parabéns. Obrigada a todos aí. Um abraço. Obrigada, professor. Tudo de bom aí. Tchau, pessoal.